Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje um assunto muito importante, mas antes de a gente entrar na apresentação, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e se der, clica no sininho lá para ficar alerta a todas as novidades que a gente lançar por aqui, tá bem? Vamos passar para a apresentação. Bom, começando, hoje o assunto é sobre o rei de todos os negócios, o caixa. É ele quem nos coordena, é ele quem nos orienta, é ele quem diz quais os riscos e quais os caminhos nós estamos seguindo. Bom, quem realmente manda na produção é o clima. A gente pode ver e acompanhar os últimos anos das dificuldades que alguns estados brasileiros passaram por conta de crises climáticas. Por mais que a gente esteja organizado financeiramente, por mais que a gente tenha as melhores ferramentas de cultivo, por mais que a gente tenha toda a tecnologia, se o clima não nos ajudar, a gente não consegue produzir. E nas finanças, quem manda é o caixa. A gente pode ter todos os controles do mundo, os melhores indicadores, mas se o caixa estiver apertado, ele vai nos deixar na mão. Então, no campo, quem manda é o clima, mas nas finanças, o rei é o caixa. Isso é muito importante. Essa é a mensagem de a gente começar hoje a olhar para o nosso negócio com um olhar diferente. Começar a buscar um olhar mais profissional sobre a nossa atividade. O caixa, ele é uma ferramenta muito simples. Ele basicamente projeta e controla todas as entradas e todas as saídas do nosso negócio. Ou seja, todas as vendas, financiamentos e assim por diante na parte das entradas, na parte superior, e na parte das saídas, todos os gastos, sejam salários, insumos, financiamentos, prolabore, tudo o que a gente paga vai no campo de baixo. E ele não precisa ser complexo. Pelo contrário, quanto mais simples, melhor. Aqui eu trago até o exemplo do nosso fluxo de caixa, do nosso negócio familiar, que eu faço parte, que eu acompanho, que eu organizo. E independente do tamanho do seu faturamento, seu caixa precisa caber em uma folha A4, certo? Eu já lidei com um produtor que faturava acima de 50 milhões e a gente conseguia trazer o caixa dele para uma folha 4. Assim como já trabalhei com produtores que faturavam 100, 200 mil reais por ano e a estrutura, o tamanho do fluxo de caixa projetado também cabia numa folha 4. Então, isso é imprescindível, simplicidade. O que manda no nosso negócio, o que facilita o nosso olhar é a simplicidade. Quanto mais ferramentas, quanto mais pirotecnia a gente vai botando nas nossas ferramentas, às vezes a gente vai perdendo o foco, normalmente a gente vai perdendo o foco daquilo que realmente importa. E a estrutura de fluxo de caixa é bem simples, como vocês podem ver. A gente tem um caixa inicial, todas as nossas entradas na parte superior, todas as nossas saídas na parte inferior, a variação do caixa, que nada mais é do que quanto que entrou no mês de janeiro contra tudo que saiu no mês de janeiro, e o saldo em caixa, que é o saldo inicial mais a variação de caixa. É uma planilha super simples, pode ser feita tanto num caderno quanto num Excel, mas façam. E o principal é planejar e acompanhar com constância. E quando eu falo em planejar, é confie desconfiando. Faça uma projeção sempre com um olhar um pouco mais pessimista. Não que vá dar errado, mas sim de um olhar mais conservador, tanto na parte das receitas, ou seja, eu vou projetar meus valores um pouco abaixo, e na parte das despesas, eu vou lançar um pouco acima, com uma margem de segurança. Porque dentro do fluxo de caixa é muito melhor a gente ter uma surpresa boa do que uma surpresa ruim. E quando eu falo em projetar com margens, eu estou falando aí de 5%, 7% para mais ou para menos. E o acompanhar é o mais importante. A gente precisa ser constante nesse acompanhamento. São os dois lados de uma mesma moeda. O fluxo de caixa, só ele, por ter ele, acompanhar ele, eu tenho todo mês, eu lanço todas as minhas entradas, minhas saídas e no final do mês eu puxo um relatório de fluxo de caixa. Legal, mas vocês vão estar olhando, vocês vão estar dirigindo o carro de vocês olhando pelo retrovisor, porque a gente não consegue mudar o mês que passou. Agora, se a gente tiver um planejamento bem claro e a gente for
acompanhando ele, olhando para frente, ele é o melhor para-brisa que o nosso negócio pode ter. E a constância é a filha do esforço e mãe do êxito. Então não adianta a gente fazer o fluxo de caixa, montar a estrutura, planejar os nossos gastos, planejar as nossas receitas, guardar numa pasta no computador ou num arquivo físico e colocar numa gaveta. A gente precisa ter constância, a gente precisa ter o acompanhamento desses números. Então, diariamente, lançar os gastos. Final da tarde, terminou o dia, cheguei em casa, pego ali o que eu já gastei, o que eu já lancei e coloco dentro da planilha ou dentro do sistema e cada um vai se organizar da melhor forma. Semanalmente, revisar os extratos. Pega os extratos do banco e aí revisa. Pô, tem algum lançamento que eu não fiz, que eu não lancei, daqui a pouco um Pix, que hoje é uma ferramenta que muita gente usa. Então, isso é muito importante, revisar o extrato para ver se a gente não deixou nada passar. Mensal, lançar o realizado, ou seja, pegar tudo que eu lancei no realizado e replanejar o orçado. E aí o que eu digo é, senta, olha se aquilo que nós planejamos para o mês, por exemplo, de maio, realmente aconteceu, e aí a gente olha de junho em diante e replaneja todos os meses. Faz sempre como se fosse um orçamento base zero. Para quê? Para que a gente tenha a constância, a rotina de acompanhar o nosso fluxo orçado e realizado. E assim não vem nenhuma surpresa pela frente, pois a gente vai estar sempre olhando para aquilo que a gente está acompanhando do nosso negócio. E anualmente, uma vez por ano, na época de fechamento, seja no civil, seja no agrícola, a gente precisa fazer o fechamento. Olhar como é que se comportou o nosso caixa no ano que passou, ou seja, dar uma olhada no retrovisor, mas principalmente orçar o próximo ano. E aí eu vou dizer uma coisa muito importante. Não esperem fechar o ano para orçar o próximo ano. Quando tiver lá faltando 2, 3 meses para acabar a safra, já faz o orçamento da próxima safra, já começa a pensar nos próximos movimentos, porque as compras, as vendas, as estratégias de comercialização, elas não necessariamente vão acontecer só após o término da safra corrente. Muitas vezes a gente toma decisões, surgem oportunidades antes do encerramento. E para encerrar o vídeo de hoje, eu deixo aqui a frase do Ray Dalio, que é um autor incrível, que eu recomendo muito, e ele tem uma frase que é espetacular. Aquele que vive seguindo a bola de cristal está destinado a comer cacos de vidro. Pessoal, se organizem, planejem o próprio negócio de vocês, façam o orçamento do negócio de vocês. A realidade de cada instância, de cada fazenda, de cada lugar é a realidade de cada um de vocês. Então, deixo aqui essa mensagem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até semana que vem.